Nessa videoaula de hoje eu vou estar fazendo uma demonstração do lema do bombeamento, provando por absurdo que a linguagem W reversa, tal que W pertence a B, estrela, não é uma linguagem regular. E para isso eu vou utilizar o lema do bombeamento, ok? Quem não tem muita afinidade com o lema do bombeamento, é bom dar uma lida a respeito antes, para compreender melhor essa resolução, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo é provar que W reversa, ou seja, a linguagem dos palíndromos, é uma linguagem regular. Na realidade ela não é, mas a gente vai fazer uma demonstração, então eu vou fazer uma demonstração por absurdo. Então a primeira coisa é, supondo por absurdo, então vamos supondo por absurdo que a linguagem L é uma linguagem regular, ok? Então, vamos supor por absurdo então que essa linguagem L é uma linguagem regular, ok? E se ela é uma linguagem regular, então vale o lema do bombeamento, pois essa palavra pode ser dividida em três partes e em algum momento, partindo de um certo início até o fim, essa palavra, algum estado será repetido alguma ou mais vezes, ok? É bom dar uma lida a respeito do bombeamento para entender. Vamos lá, a gente vai precisar de quatro coisas aqui, quatro definições. A gente vai precisar de um existe, de um para todo, ok? De um outro existe e de um outro para todo. Então, na realidade, a gente vai, a primeira parte é, existe um N, ok, pertencente aos naturais, onde tal que esse N deve ser maior ou igual a 1, ok? O que quer dizer isso? Esse N é o seguinte, supondo, por exemplo, eu tenho um A elevado a N, onde meu N seja, por exemplo, 2. Isso nos daria quem? 1A ao quadrado, que seria A, ok? Somente isso assim, por enquanto. Então, vamos lá. E outra definição que a gente vai ter é que, dada uma palavra W pertencente a essa linguagem L, teremos que o comprimento da palavra W tem que ser maior ou igual a esse N, ok? E também existe um X, um Y, um Z, tal que a palavra W ela pode ser decomposta em três partes, essas três partes, X, Y e Z, onde o comprimento x, y tem que necessariamente ser menor ou igual a n e o comprimento de y, ou o próprio y, tem que ser maior ou igual a 1, ou y não pode ser vazio, ok? Tem que ser diferente da palavra vazio. E com isso a gente vai ter o seguinte, um i, que é pertencente aos naturais, tal que esse w, essa palavra w, ela vai ser decomposta em x, y e z, onde esse i é o nosso bombeamento, ou seja, a palavra a partir de um certo ponto vai percorrer um pedaço, ela pode se repetir e vezes chegar no ponto. Isso é uma linguagem que caracteriza as linguagens regulares, ok? Tal que pertença a L. Isso com um i maior ou igual a zero. Então a gente vai precisar dessas quatro definições, ok? Após isso, o que a gente faz? A gente dá um exemplo dessa linguagem. E nesse exemplo eu vou utilizar o seguinte, seja, por exemplo, um exemplo da palavra W. Seja um W, vamos escolher vamos fazer o seguinte, vamos escolher um A na N, ok? B na N, B na N e um A na N. Essa é a minha palavra escolhida. Você pode escolher qualquer uma para demonstrar, ok? Então eu escolhi essa aqui. Então você vai ver o quê? Que essa primeira parte aqui vai ser meu W, ok? Vamos lá, esse primeiro pedaço vai ser meu W. E esse segundo pedaço é o W reverso. Então você vê AB, N vezes, BN, AN, N vezes, ok? Em seguida, o que eu vou fazer? Como essa palavra ela pode ser decomposta em três partes, então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que meu X, uma parte dela X, deixa eu arrumar aqui, tá bagunçado. Vou falar que a parte X dessa palavra, vou falar que é um A na P, mais utilizado, ok? E a parte Y dessa palavra vai ser um A na Q. E a parte Z dessa palavra, vou dizer o seguinte, que vai ser um AN menos o X e o Y. Nesse caso, menos o P e menos o Q e o restante da palavra. Nesse caso, BN
Bn, A na N. Ok? Então a gente sabe o seguinte, que, deixa eu fazer assim, quer ver? Que a palavra W ela pode ser composta por x, y, bombeada i vezes, ok? Então, vamos lá. A palavra W, então, vai ficar como? Vai ficar o meu x, eu disse que é um A na P, então vai ser A na P. O Y vai ser um A I Q vezes, ok? Porque o I aqui pode se repetir vezes, e meu Y eu falei de A na Q. E o Z, que é a parte Z, vai ser quem? Vai ser A na N menos a parte P menos o Q, o restante B na N, B na N e A na N, correto? Aqui é só operações matemáticas básicas. Então, o nosso W vai ser quem? Vai ser um A. Como os nossos expoentes aqui da primeira parte, expoente é igual, a gente faz o quê? Conserva o expoente e soma as bases. Aqui é um P. Eu tenho um P aqui e um menos P lá. Então, mais P com menos P já corta fora. Ok? Então, vai nos dar o seguinte. A gente vai ficar com N mais um IQ menos Q. Nessa parte aqui. Ok? E o restante, B na N, B na N e o nosso A na N. Correto? Então, a gente olhando aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um A, vou organizar aqui, a gente vai ter um A elevado a N mais, eu vou colocar esse aqui em evidência, ok? Então vai ficar IQ dividido por Q sobra I, menos o sinal aqui, Q dividido por Q sobra 1, ok? B elevado a N, B elevado a N e a N, e A na N. Então, essa aqui seria a nossa fórmula básica, nosso padrão básico. Então, se a gente olhar o seguinte, se a gente olhar para um Q, uma coisa que eu esqueci de colocar aqui é o seguinte, que o nosso P mais o nosso Q tem que ser necessariamente menor que N, ok? E o Q tem que ser maior ou igual a 1. Isso aqui, algumas regrinhas básicas, ok? Então, supondo que o nosso Q seja igual a 1, supondo que o Q seja igual a 1 e o nosso I seja bombeado, ou seja, repetido somente uma única vez, a gente pode notar que o lema do bombeamento não dá para explicar se a linguagem, o lema não vai falhar, ou seja, a propriedade não irá falhar, ok? Então, bom. Então essa propriedade não irá falhar. Mas para um n que seja, porém, vamos lá, porém, para um i maior ou igual a 2, a propriedade não fica válida. Por exemplo, supondo um q igual a 1, correto? E o nosso i, sei lá, vamos supor que o nosso i vale a 3, por exemplo, ok? Porque eu posso bombear o quê? Lembrando lá em cima que eu posso repetir um estado i vezes, ok? Supondo que o i repetiu 3 vezes, o que nos daria o seguinte, logo, a gente teria o quê? A gente teria um A na N, ok? Mais o Q valendo 1. E se o nosso I valer 3 vezes, menos 1, ok? B na N, B na N, A na N. Então lembrando lá, se o I vale 1, ele não falha, porque ó, 1 menos 1 dá 0, vezes 1, a gente continuaria tendo o quê? A na N, B na N, B na N e A na N. Ok? Porém, se eu bombeo mais de uma vez, maior ou igual a 2, por exemplo, nesse caso eu supus um igual a 3, bombei 3 vezes, o que nos daria? A gente teria quem? 1A na N mais 3 menos 1, 2 vezes 1, 2, ok? B na N, B na N, A na N, o que é um absurdo. Por quê? Não seria um palíndromo, então é um absurdo. E o lema falha. Então essa linguagem já pode concluir que essa linguagem não é uma linguagem regular, pois supondo, por exemplo, seja n igual a 2, por exemplo, ok? Nós teríamos, a gente teria um A na 2 mais esse 2 aqui, ok? B na 2, B na 2 e A na 2, correto? O que nos daria quem? A na quarta, que seria 4 vezes A, B, B, desse aqui, B, B, ok? E A. E essa palavra não é um palíndromo, ok? Porque ó, a metade da palavra seria aqui, por exemplo.
ok? Então, o que seria W? O W é diferente de W reversa, ok? Gente, a demonstração utilizando o lema do bombeamento é bem simples a gente compreender, não é muito difícil não. O lema do bombeamento é bom dar uma lida e entender o porquê dele, por que é um bombear várias vezes, ok? Espero que vocês tenham compreendido, mas eu acho que é isso por enquanto. Depois eu dou mais algum exemplo, ok? Então até o próximo vídeo. Então,